Federal. O governo Lula tenta retomar a contribuição sindical em um projeto de lei que trata do trabalho nos feriados. Essa proposta foi apresentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio de seu titular, Luiz Marinho. O assunto foi debatido em uma reunião nesta terça-feira e participaram do encontro com Marinho, o ministro Alexandre Padilha, também deputados e sindicalistas. Vamos rodar com os nossos comentaristas. Eu acho que o Alan Gani já deve ter tratado desse assunto no dia de hoje, mas, sobretudo, no passado, quando esse assunto veio à tona, Gani, eu lembro que muitos dos nossos comentaristas criticaram essa possibilidade de o governo querer interferir, administrar uma questão como essa ou passar esse poder para sindicatos, que deveria deixar que empregadores e empregados tratassem dessa questão à sua livre escolha. Como observa esse tipo de movimentação e essa tentativa do governo de retomar a contribuição sindical em um PL? Olha que interessante, né? A população, a maior parte da população, mesmo que não tenha feito uma faculdade de economia, ela tem uma percepção de realidade, de como as coisas funcionam. Então ela entende, e é por isso que é extremamente impopular, que se aumentar esse tipo de regulação, né, dificultando a contratação, abrir o comércio e tal, nos finais de semana e feriados, o que vai acontecer? A empresa reage do outro lado, vai encarecer o processo produtivo ou, invariavelmente, ou tem aumento de preço ou vai ter desemprego. Né? Por quê? Porque ficou caro, porque ficou mais difícil. Vai cortar postos. Vai cortar postos, exatamente. Então a população, ela percebe. É um acordo de livre mercado, né? De livre associação entre o empregador e o trabalhador. Ambos saem ganhando nessa associação, né? O empresário, porque precisa ganhar dinheiro, ter lucro, produzir, e o outro, salário. No entanto, nesse país, vinga uma visão muito marxista da exploração do trabalho, como se o empresário fosse um explorador e não aquele que está, no final das contas, gerando emprego para a sociedade, nessa relação ganha-ganha. Em relação à contribuição sindical, isso é um absurdo. Né? Porque veja... É um movimento para fortalecer sindicatos. Exatamente. O fim da contribuição sindical, veja que despencou, mas despencou assim vertiginosamente, acho que de 400 milhões de arrecadação para 16 milhões. Foi uma queda absurda de arrecadação dos sindicatos, provando que a população não quer dar dinheiro para sindicato. Você tem Caiu de 3,6 bi... Eu falei 400 milhões. 3,6 bi... para 68 milhões em 23. Exatamente. É uma queda, assim, espantosa. Então, isso prova que a população rejeita o imposto sindical, que é extremamente autoritário. E aí, pode ter certeza que muita gente de esquerda também não quer o imposto sindical, quer mais dinheiro para si, quer mais dinheiro para sua família. Porque qual que é a contrapartida? Você paga imposto sindical, o que você recebe de volta, né? Já não chega o que a gente paga de imposto, ainda mais imposto sindical. Enfim, então, duas medidas muito ruins, Caniato. Em tese, o sindicato, né, Zé Maria, ele acaba intermediando as negociações com os patrões para verificar exatamente de quanto será o reajuste do dissídio. Muitos sindicatos oferecem alguns benefícios como colônia de férias e por aí vai. Mas eu converso com muita gente que é seletista, contratado pelo regime CLT, e a imensa maioria, Zé Maria, não gosta dessa ideia da contribuição sindical, da retomada da contribuição sindical. Preferem o modelo que foi instituído na administração anterior. Zé, o que a gente precisa considerar? A contribuição sindical obrigatória. Esse é o debate, né? Tem muita lenda nessa história. A primeira lenda é de que os grandes sindicatos se nutrem desse dinheiro. Não é verdade. Deve fazer justiça. A CUT, essas grandes forças sindical, elas eram favoráveis à extinção da contribuição sindical obrigatória. O número de sindicatos era muito grande, porque eles montavam sindicatos até de funcionários de sindicatos. É assim. Então, assim, existiam sindicatos que ninguém nem sabia da existência. Sindicato de costureiros de terno, sindicato de costureiros de calça, e assim por diante.
e tem a unicidade sindical, né? A lei garante uma unicidade, ou seja, só pode fazer um sindicato por categoria em cada unidade da federação. Então não pode ter 2. E essa contribuição obrigatória, como é que funcionava? A empresa era obrigada a recolher um salário de cada funcionário por ano, isso é uma fábula de dinheiro, para o sindicato devido. Então vamos lá, se uma empresa tem lavador de carro, é o sindicato de lavador de carro que ninguém sabia onde existia, mas o dinheiro cai na conta dele. O dinheiro cai na conta. E, senhores, eu era vizinho aqui, no prédio da TV Jovem Pan, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Autônomos. E aí tem a Federação Nacional dos Trabalhadores Autônomos. Quer dizer, até trabalhador autônomo contribuía para essa covardia da contribuição sindical obrigatória. E os grandes sindicatos não dependem disso. Eles têm o rendimento próprio porque têm os filiados. Essa é a história, isso é a realidade, né? Metade ou mais desse dinheiro desaparecia nesses sindicatos desconhecidos que ninguém sabia onde ia, mas o dinheiro ia para a conta do sindicato porque o empresário era obrigado. Para o empresário, não adianta esses nomes bonitinhos de contribuição, sei lá de quê, 13º, férias, sei lá de quê. O nome disso é custo. O empresário tem que calcular o funcionário pelo custo anual. Os nomes que dão, se é 13º, se é salário, se é licença maternidade, pouco importa. Para a empresa, calcular o custo do produto leva em consideração tudo isso. Eu conversava hoje com o deputado Arnaldo Jardim, que é o presidente de uma frente importantíssima, uma frente Brasil Competitivo, que é muito atuante. E ele me lembrava do Jorge Gerdau. O Jorge Gerdau foi o primeiro empresário que falou: peraí, vamos ver o que acontece no produto brasileiro. O que acontece? Por que um tênis custa $10 nos Estados Unidos e aqui custaria, eu não sei se é esse valor, porque depende evidentemente do tênis, esse mesmo produto, ele é entregue por $20. Por que isso? Qual é a mágica? E aí ele deu um nome interessantíssimo que se chama Custo Brasil. Esse Custo Brasil vem de uma instabilidade legal muito grande. Então são leis sobre leis, hoje você constrói de um jeito, amanhã é proibido. Por outro lado, tem essa loucura de tributos em cima de tributos, tem a falta de estrutura e tem a burocracia. Tudo isso se chama Custo Brasil. E o empresário, quando ele define a criação de um produto, ele tem que levar em conta o imposto sindical, o 13º, eu não sou contra o 13º, eu estou apenas dizendo que é o cálculo. O 13º, a licença maternidade, que os países não têm, do tamanho do Brasil, e que o Congresso quer aumentar, e assim por diante. E aí, no final, o Brasil produz objetos que perdem para a China, para os Estados Unidos e para vários setores. É isso. Para o empresário, o nome disso é Custo Brasil. E a reforma trabalhista, que foi leve demais, tirou o imposto sindical obrigatório, né? A contribuição sindical obrigatória, mas não proibiu. Quem é sindicalizado, ele vai lá no sindicato e contribui. E já era assim antes. Quem queria, contribuía, tem um carnezinho, ou desconta em folha, ele autoriza a descontar em folha. É assim que deve ser. É assim que é a CNI, é assim que é a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, CNT, do transporte, e os de empregados também. Eu citei essas de patrão exatamente para mostrar que não é só trabalhador que tem sindicato e confederação. Os patrões também têm. E tem que ter, defender o setor é preciso, mas a contribuição tem que ser espontânea. O sindicato tem que representar. E aí, por último, o ministro Marinho está com um monte de briga ruim lá, para fortalecer o sindicato, querendo recriar esse imposto covarde. Repito, não é para sindicatos, e sim para lojinhas com carta sindical, que era comprada. A investigação mostra que custava R$4 milhões uma carta sindical para faturar em cima desse imposto ridículo aí. Então, recriar isso e aquela história de novo de regulamentar, que não precisa, o trabalho nos feriados.
né? Nos domingos já está regulamentado, mas ele quer regulamentar nos feriados. Não vai conseguir. Adiou ontem, mais uma vez, não vai conseguir. Informações minhas do Congresso Nacional de que o Congresso não vai permitir a regulamentação do trabalho nos feriados. Não precisa, deixa como está. Ele quer fortalecer sindicatos e jogar os patrões nas mãos dos acordos coletivos de trabalho, que tem custo. Todo mundo sabe disso. É importante isso. A apuração do José Maria Trindade dizendo que esse projeto, essa ideia, não irá prosperar no Congresso Nacional. Agora você, Cristiano Beraldo, desejo do governo de retomar essa proposta da contribuição sindical obrigatória, e a ideia seria incluir no mesmo texto também aquela medida que trataria do trabalho aos feriados, Beraldo, que a gente inclusive já discutiu aqui no programa. Discutimos e está em linha com outras pautas, Caniato, que a gente também já falou aqui, como, por exemplo, incorporar o serviço de transporte por aplicativo nos Correios do Brasil, né? Estatizar o transporte por aplicativo. E a gente vai vendo que existe um método, né? Isso está alinhado num propósito de fortalecer essa estrutura estatal e os sindicatos, porque, assim como o MST, os sindicatos também são instrumentos importantíssimos para o tipo de política que a esquerda faz no Brasil. Se for convocada uma manifestação, seja para apoiar ou criticar qualquer pauta, pode ter certeza que os presentes na manifestação virão de sindicatos, serão pagos, vão receber lá um sanduichinho, uma água, vão no ônibus do sindicato, o sindicato é que está pagando, aí vai o MST, vai isso, vai aquilo, por quê? Porque o universo dessas estruturas está irrigado com milhões, bilhões de reais de dinheiro que acaba saindo do nosso bolso. Essa é a dinâmica que existe hoje e é assim que eles se fortalecem. Estar no poder para a esquerda é fundamental para que ela tenha a chave do cofre e continue irrigando os bolsos desses movimentos e desses sindicatos. Transformar a contribuição em obrigatória, retornar àquela realidade que havia, é isso. É o esforço para fazer com que a população atue como se o trabalhador fosse um incapaz, um incompetente, um pobre coitado, que não pode tomar decisões sobre a sua própria vida. Essa é a lógica de Getúlio Vargas com a consolidação das leis trabalhistas. É você pegar a sua vida e entregar a sua vida para o Estado, entregar a sua vida para o sindicato. Se você quer negociar algo melhor para você na relação com o seu patrão, você precisa do sindicato. Se você quer se aposentar e ter uma aposentadoria para viver a tua velhice, você precisa do governo. Se você está trabalhando, se você está infeliz, se você é incompetente, se a empresa para a qual você está trabalhando não está indo bem, se acontecer alguma coisa, o patrão que se vire para te mandar embora e pague 40% de multa em cima do fundo de garantia. E aí você, trabalhador, fica nessa posição de trabalhar infeliz, muitas vezes fazer aquilo que não gosta, com gente que não gosta, trabalha pegando 2 horas e meia de ônibus para ir, 2 horas e meia de ônibus para voltar, apertado, mas não vai embora porque a mentalidade é essa. Não, eu vou me segurar aqui que eu quero ser mandado embora. Eu não gosto do meu patrão, ele vai ter que me pagar. A pessoa não percebe que é o seu próprio comportamento que faz mal a ela, não é o seu patrão. As pessoas no Brasil têm esse devaneio, essa forma completamente maluca de encontrar felicidade. Não encontra. Porque historicamente o governo se mete em absolutamente tudo na vida do cidadão brasileiro. Nós precisamos nos livrar disso, Isso que está sendo tratado agora, de volta de contribuição sindical, só é bom para a esquerda, não é bom para o povo brasileiro. Não tem essa de que não, veja, o sindicato tem um papel. Isso não tem papel de nada. Nada que o sindicato faça, você não pode fazer. Então, se não mudarmos a mentalidade, o que a gente vai ver é sempre retrocesso, num mundo em que o Vietnã está passando o Brasil
e indo embora. Já está vendo o Brasil num retrovisor econômico. E a gente com esse papinho, o Brasil está muito bem, a economia brasileira está bombando, 50 bilhões de dólares de investimento da China. Pelo amor de Deus. Fala aí, Zé. Beraldo. Vai lá, Zé. Num processo econômico de economia livre, aberta, sindicatos são úteis, são necessários e bons. Eles ajudam a regulamentar e definem ali posições importantes. Eu cito aqui, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, um sindicato muito bom. A Confederação Nacional da Agricultura, um sindicato muito bom. Assim como a CUT, a CGT, a Força Sindical e a Confederação Nacional dos Transportes, por exemplo. O que não pode é como você está dizendo, você, não sei se você quando fala nós, fala governo. Não pode entrar dinheiro público nisso, de jeito nenhum. Tem que entrar a contribuição sindical espontânea. Aquele profissional que se sente representado pelo sindicato dos taxistas, ele contribui. Ele vai lá, se filia ao sindicato e contribui. Precisa do sindicato. A economia precisa de sindicatos patronais para defender estabilidade a maior reivindicação de empresários, aqui eu estou acostumado com isso, não é nem dinheiro do governo. A reivindicação e a defesa é legislação e seguridade jurídica, né? A segurança jurídica é muito importante para o empresariado. Sem um sindicato, Beraldo, fica muito difícil de fazer essa defesa. Pode retomar, Beraldo. Rapidamente, Zé, vamos lá. Quando você fala de associações patronais, elas se reúnem para olhar para cima, para ter força para brigar com o governo. Não, em geral é isso. Não, são sindicatos. São sindicatos. Pois é. O problema é quando você fala que as economias desenvolvidas têm, o sindicato tem um papel importante. Eu vou citar 2 exemplos dos Estados Unidos. Um dos sindicatos mais fortes é o Sindicato das Companhias Aéreas. E não por acaso, quase todas as companhias aéreas norte-americanas já passaram por um processo de recuperação judicial, porque tem cada vez mais influência e presença dos sindicatos na vida das empresas. Outro exemplo foi o que aconteceu com a construção civil de Nova York, que era altamente sindicalizada, e quando chegou a crise de 2008, as construtoras deram a banana para as empresas, porque tinha essa separação. A empresa só podia fazer obra se fosse sindicalizada. Aí os incorporadores deram a banana para essa história de empresa sindicalizada e começaram a usar empresas que não tinham nenhuma relação com o sindicato e conseguiram respirar, e o mercado imobiliário de Nova York retomou numa velocidade impressionante. Então não é assim que o sindicato, para funcionários que exploram o funcionário, eles têm uma presença importante. Não é assim que eu vejo, pelo menos. A gente discorda nesse ponto. Para fechar você, Zé, quer só contribuir após a fala do Beraldo? Vamos lá. Nos Estados Unidos, inclusive, os sindicatos, eles dominam. Os sindicatos de bares e restaurantes não pode funcionar sem sindicatos. Eu li um livro de um brasileiro que conta, ele tentou abrir um restaurante lá, abriu e deu de cara com sindicatos fortes lá. Lá também, toda a economia tem sindicatos. O que nós estamos discutindo e nosso ponto em comum aqui é que não pode entrar dinheiro público nisso. Isso é um absurdo, entrar dinheiro público em sindicato. Sindicato é criado para defender uma corporação e que se ferre o mundo. Eu vou defender os meus aqui. Essa é a ideia do sindicato. Se jogar dinheiro numa ideia corporativa é ridículo, né? Eu acho até crime, né? Mas o sindicato tem que ser espontâneo e deve existir, sim, defendendo profissões, acertando tanto patronais como de trabalhadores.